Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Nerdilizando Tudo. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu vou testar uma nova modalidade aqui de vídeo, onde eu não vou aparecer, só vai aparecer meu livro aqui no meu suporte para leitura. Eu acho que vai ficar melhor para mostrar a obra aqui para vocês e fazer a resenha. E eu vou falar sobre o volume 3 da Espada Selvagem de Conan, tá? Aqui no quadro por dentro da capa. Galera, antes de começar a falar a respeito dessa obra aqui, já vou pedir para fazer aquele merchan, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, ajuda bastante. Muito grato aí para quem segue, estamos aí com 60 e poucos inscritos, estou muito feliz, estou tendo cada mês mais inscritos, e é isso, né? Vamos divulgar a cultura pop. Eu estou focado aqui em HQs nos últimos vídeos, mas eu pretendo também futuramente falar sobre alguns filmes, algumas experiências que eu tive com filmes e jogos. Não ando vendo muito filme e jogo, estou mais lendo mesmo, por isso estou focado nas HQs. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu pego com a outra mão para não fazer sombra. Se bem que eu vou ir tirando aqui a mão, vai melhorar isso. Então veja, né? Aqui, ó, a Espada Selvagem de Conan, volume 3, tá? Como eu já disse, essa série aqui já tá lá para lá do 40. Tô comprando devagar no site da Panini. E vamos lá, né? O título dessa obra aqui se chama A Maldição da Lua Crescente. Como vocês podem ver, né? A capa é bem bonita, né? Bem bacana mesmo. É um título que eu tô gostando demais. Conan eu ando consumindo bastante. É um dos títulos que mais me agrada, né? E a capa aqui tá bem bonita, né? Bem desenhada. Bom, vamos lá então. Vamos abrir aqui a obra. Vamos dar uma olhada, né? Aqui tem... Já começa com o Conan aqui crucificado, né? É uma arte aqui chamada A Maldição da Lua Crescente. E nessa obra aqui a gente tem como artistas o Roy Thomas, né? Que faz as adaptações das histórias. Os artistas são John Buscema, perdão, Alex Nino, Sony Trinidade e Alfredo Alcala, tá? São os artistas aí que compõem, né, essa obra. Tá? E na primeira história a gente vai ter aqui a Maldição da Lua Crescente. Eu vou fazer uma breve resenha mostrando aqui as histórias aqui para vocês, um pouco da arte, tá? Mas como é uma breve resenha, eu recomendo você ler mesmo para ter a experiência, né, da história, dos vários detalhes. Então aqui está o sumário, né? O que a gente vai ter aqui, os anos de publicação dessas histórias. Não sei se dá para ler aí, mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês. A primeira história se chama Maldição da Lua Crescente, foi publicada em 75. Tá? A segunda história, O Terror Dorme sobre a Areia, publicada também em 75. A próxima história, O Povo da Escuridão, publicado também em 75. E A Cidadela no Centro do Templo, também publicado no Centro do Tempo, não do Templo, publicada também em 75. Então todas as histórias de 1975, tá? E a qualidade aqui das histórias são fenomenais, galera. Então aqui tem uma pequena introdução, como sempre, tá? E aqui começa a história, Maldição da Lua Crescente. A gente tem aqui uma rainha, tá? Chamada Taramis, ou Taramis, né? Leia da forma como você preferir. Olha a arte aqui, ó. Fenomenal, galera. Fenomenal. A arte, né, é de altíssima qualidade nessas edições, tá? Uma edição melhor que a outra, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a Taramis, ou Taramis, que é acordada por uma voz, né? Uma voz aqui, ó, já começa com a voz
misteriosa aqui, né, de alguém que é igual ela. E ela descobre que essa pessoa é uma irmã gêmea, tá? Essa pessoa aqui é uma irmã gêmea e se chama Salomé, tá? Os contos aqui, eles são divididos em partes, tá? Então eu vou ir falando parte a parte aqui. Nessa primeira parte desse conto, então cada um desses itens aqui, ó, que eu citei para vocês é um conto. Então são divididos em partes. Esse primeiro conto ele é dividido em 8 partes. Então ele é bem grande, tá? Então eu vou citando parte a parte, fazendo uma breve resenha dele. Nessa primeira parte desse conto, você é apresentado então a Taramis, que é acordada aí com a voz, como eu disse, né, da irmã Salomé, que se revela uma bruxa, tá? E aí você descobre aqui que elas, quando nasceram, eram gêmeas, e existia aí uma crença por parte desse povo, para quem eram gêmeas, e a segunda gêmea que nascia, e que continha a marca de uma lua, era amaldiçoada e se tornaria uma bruxa. Então, ela, quando criança, essa Salomé, ela foi abandonada no deserto para morrer. E um feiticeiro encontrou ela e realmente ensinou bruxaria a ela, e ela virou realmente uma bruxa muito poderosa. E ela voltou para se vingar da irmã e restituir o trono. A segunda parte dessa história se chama Um Povo Traído. E nessa segunda parte da história conta como Conan ele se revela aí contra essa rainha, que na verdade é impostora. Por serem irmãs gêmeas, a Salomé ela prende a Taramis, que é uma boa rainha, cuida bem do povo, ela prende essa rainha, essa princesa na verdade, e toma o lugar dela como se fosse a Taramis. Então, só que ela é má. Então ela começa a impor uma série de coisas ao povo dessa cidade aqui. Aqui dá pra ver, ó, ela tem uma marca no seio, ó, de uma lua. E o povo começa a ficar bem feliz e o Conan tá nessa cidade e confronta a rainha falando que ela não é a Taramis. E aí começa uma guerra onde o Conan ele é detido, né? E aí vem a cena da capa, né, que eu tava mostrando lá da segunda página ali, depois da capa dele crucificado. Ele é preso e nessa terceira parte da história, ele é deixado em uma cruz no deserto para morrer devorado pelos abutres. Porém, o destino ajuda ele aqui, ó. Olha só, que arte espetacular, né, galera? O destino ajuda ele, ele consegue escapar dos abutres e alguém o ajuda a escapar desses abutres e se recuperar. Então ele estava crucificado, arrancam ele da cruz, tiram os pregos, é bem bárbaro mesmo a forma como é feito. Ele é ajudado por um povo da areia, e esse povo da areia ajuda ele a sair da cruz e se recuperar. Na quarta parte desse conto é chamado Uma Carta para Nemeia, tá? E se passa com um senhor escrevendo uma carta que vai ser enviado para alguém, né? Então vai escrever uma carta para alguém que está bem longe dali, narrando a situação daquele reinado, falando que a rainha deixou o reinado cair sobre luxúria, que até as damas das cortes virgens eram entregues aos soldados, né? Soldados esses que são espécies de mercenários, que se aliam a essa impostora aqui, né? E tomam conta da cidade. E ele entrega até as damas virgens da corte aqui para satisfazer o desejo dos soldados, e cobram impostos altos, proíbe o porte de arma por parte da sociedade. Enfim, foi instaurado aqui realmente uma situação de calamidade, né? Então é uma carta escrevendo e relatando como isso acontece, tá? Nessa outra parte aqui do conto, a parte 5 do conto, chamado Em Meio às Trevas, você tem a antiga rainha
sendo demonstrada aqui presa em uma masmorra aqui, ó, sendo bem maltratada pela irmã. E essa irmã dela, Salomé, visita rotineiramente essa rainha e gosta de ficar torturando ela para ver ela sofrendo, né? Para ver ela chorando, tá? E um homem disfarçado de mendigo acaba descobrindo então onde está presa essa rainha, tá? Então veja, né? Aqui então narra o desfecho, né? De onde a rainha mesmo, a Taramis ou Taramis, né? Não sei como seria a pronúncia correta, está presa e eles descobrindo onde é o calabouço onde ela está presa. Nessa outra parte da história, a sexta parte da história, narra o Conan já recuperado, com o povo do deserto que ajudou ele, né, traçando planos aí para saquear e roubar e ficar mais poderoso ainda, né? Um povo que tem um exército que só cresce. E essa ascensão do exército sempre maior, ele se torna um povo muito poderoso e temido, e eles têm um chefe, tá? O chefe deles, então, que ajudou a salvar o Conan, só quer saber de saquear, e o Conan quer vingança. Vingança. E o Conan articula, então, um meio de destronar esse chefe, e o Conan acaba assumindo aí a chefia desse povo da areia, e como recompensa por ter salvado o Conan deixa ele embora como num cavalo no deserto, né? Jogando a vida desse antigo chefe aí ao destino, né? Então, narra a ascensão do Conan como chefe dessa tribo, desses lobos do deserto. Na parte 7, a gente tem uma parte do conto chamada Voz no Cristal. Os exércitos, né, desse povo da areia, que narra basicamente o confronto dos exércitos que agora estão sob o controle do Conan, com os exércitos de Salomé, dos mercenários de Salomé. Então, existe uma briga entre esses exércitos, e em meio a essa luta, né, os dos exércitos se confrontando, a Salomé deseja deixar a cidade e matar a irmã. Então ela começa a articular uma fuga da cidade e a morte da sua irmã. Tá? Então ela sai, né, ela vê o exército dos mercenários dela perdendo, né, por meio de uma bola de cristal, e ela articula aqui a ideia de matar a irmã. Mas como o mendigo lá tinha descobrido onde estava a irmã, né, no calabouço, então eles organizam um esquema aqui junto ao Conan para resgatar a verdadeira rainha. O Conan então resgata a rainha, eles estão saindo do calabouço e se defrontam com Salomé na parte 8, né, do conto, que se chama Sombra do Templo. Essa parte 8 aqui é a última parte desse conto, né, dessa primeira parte aqui do conto, e narra aqui o resgate, então, da princesa Taramis e o embate entre o Conan e a bruxa Salomé, que os dois se encontram aqui. Na verdade, a bruxa Salomé estava indo matar a irmã e o Conan estava resgatando, e os dois se encontram nos corredores aqui do calabouço. E a bruxa, né, Salomé, se demonstra bem astuta, usa um pó, cega o povo e rapta a irmã e foge para um templo onde ela fazia bruxarias, né? E aí o Conan consegue sobreviver, né? O ataque consegue seguir essa bruxa Salomé até o templo, e o Conan então resgata a bruxa Salomé, né? Ele consegue resgatar então a princesa das mãos, né, da bruxa Salomé, e foge, né? E no meio da fuga eles se deparam com a luta do exército de Salomé sendo aniquilado, né?
pelo restante, né, do exército do Conan em praça pública. Ao ver a verdadeira rainha, né, ao ver a Taramis na mão do Conan e perceber que eles foram enganados, o povo também se revela e começa uma luta aqui, né? E a Salomé então invoca um ser, né, um ser demoníaco aqui por meio dos poderes dela, uma criatura das trevas, e é morta. Salomé morre, né? E a criatura consegue então instaurar aqui, se mostrar, né, um perigo muito grande. O Conan, com muito custo, eles derrotam, em conjunto com o exército dele, derrotam essa criatura. A Taramis volta ao trono, tá? O comandante do antigo exército que crucificou o Conan ainda se encontra vivo, e o Conan tem a sua vingança. Ele vai e prende esse comandante na mesma cruz que o Conan foi preso, né, para ser devorado aos abutres. Então, tem fim na história aqui nessa parte, tá? A segunda história se chama O Terror Dorme na Areia. Também é dividida em partes, tá? E essa parte aqui, O Terror Dorme sobre a Areia, narra aqui o desfecho, né, pro antigo capitão do povo do deserto lá, que o Conan usurpou o lugar, né, desse povo da areia. Narra como esse cara aqui, ele estava quase morto, né? O Conan deu um cavalo para ele sair no deserto, e ele acaba sendo salvo por uma caravana que tá passando, né, que tá passando por esse lugar e indo a um templo, tá? Em orar para que uma criatura milenar que está dormindo sobre as areias não volte e aniquile todo mundo. Eles falam que são os titãs. Então, ano a ano, de tempo em tempo, eles vão nesse templo, ora e sacrifica uma mulher virgem para que essa criatura fique dormindo. Bom, eles resgatam esse cara, e esse cara arquiteta então uma vingança, né? Engana todo mundo lá, e esse povo aqui diz que tá indo para esse templo, que vai se encontrar com o Conan, tá? Bom, esse cara se revela então, mata o chefe dessa caravana e toma o lugar como chefe. Se encontra com o Conan então e tenta uma vingança, né? Quer matar o Conan de todo jeito. Acaba capturando o Conan, amarrando ele aqui, né? Dá pra ver aqui, ó, nessa cena, né? Nos pilares do templo, e vai matar o Conan quando a criatura milenar desperta, né? E somente as palavras mágicas que esse povo sabe consegue fazer essa criatura dormir de novo. Então, a filha do chefe acaba lutando, acaba se sacrificando, né? E falando as palavras mágicas para que essa criatura ela volte a dormir de novo por mais 10 anos. Ou 10 séculos, não me recordo. O cara que tentou se vingar do Conan morre em meio à bagunça, né? Ao caos que foi instaurado por essa criatura. Olha ela aqui, ó, tinha uma espécie de crackling. E então a mulher ela se sacrifica e o gigante volta a dormir e o Conan vai embora. Bom, a quarta parte da história a terceira história, na verdade, se chama, deixa eu enquadrar aqui melhor, aí, se chama O Povo da Escuridão. Não é desenhada pelo Roy Thomas, é desenhada pelo Alex Nino. Eu particularmente não gostei dos desenhos aqui, tá? É um pistoleiro chamado Jim O'Brien que se descobre como sendo uma encarnação do Conan, e ele está perseguindo um outro
rapaz que roubou aí a amada dele, e eles entram em uma espécie de gruta e acaba que eles voltam no passado, né, nas antigas encarnações, tá? A garota se chama Tâmera e eles mostram aí devaneios dessa vida passada, do que eles passaram aí nessa gruta, né? Se descobrem uma espécie de templo, umas criaturas aqui estranhas que tentam raptar eles, né? Então você tem aqui uma história bem viajada mesmo, tá? Eu particularmente, como disse, não curti, tá? E aí tem o desfecho, ele voltando à vida real dele, ó, e destruindo a criatura aqui, milenar, enfim. É bem viajada mesmo. Aqui a gente volta de novo, né? Com uma história chamada Cidadela no Centro do Templo. É a última história, se divide em 4 partes. Tá? Aqui a gente tem de novo o Roy Thomas no roteiro e o John Buscema na arte e finalização do Alfredo Alcala. E aqui a gente tem uma caravana que está levando uma mulher aqui presa, né? Então, essa mulher aqui está sendo presa e levada pela caravana. E o Conan, junto com os Lobos do Deserto, que é aquela tribo que ele virou chefe, começa a saquear, né? Sem parar, e se depara com essa caravana, com essa mulher presa, tá? Essa mulher, então eles atacam essa caravana, né? Derrota essa mulher e se depara com um monstro que eles nunca tinham visto antes, um tigre dente de sabre, né? O Conan mata esse tigre, né? Com a ajuda dos seus soldados, e a mulher, ele fica abismado, que nunca viu uma criatura assim, queria saber de onde ela era, e a mulher fala que vem de uma cidadela no centro de uma cidade, né? Que alguém tira coisas estranhas de dentro dessa cidadela, coisas jamais vistas. E o Conan, né, ele acaba despertando interesse, né, por essa cidadela e decide ir lá, porque são riquezas, né, e como ele está saqueando, então ele quer essas riquezas para ele. Olha a arte, galera. A arte é riquíssima em detalhes. É um preto e branco, mas é fenomenal. E eu particularmente gosto de HQs preto e branco. Bom, na segunda parte dessa história, então, nas Sombras do Medo, eles partem em direção à cidade, né? E já chegando na cidade se depara com a balista. Eles não conhecem o aparato, algo gigantesco, né? E aí falam que foi um presente do mago no centro da cidade, da cidadela. O Conan tenta arrumar, né, informações para saber um pouco mais e vai para uma taberna, onde ele se engraça com uma mulher, uma dançarina, tá? E dentro dessa taverna, então, ele é pego por essa dançarina, que coloca um sonífero na bebida dele, e ele acaba aí sendo pego desprevenido e é levado, né, para a cidadela no centro da cidade, onde ele descobre que essa dançarina aqui, ela pegava pessoas, né, seduzia, botava eles para dormir, a mando de um mago dentro dessa cidadela, e esse mago então usa essas pessoas para resgatar os tesouros, tá, dele. Esses tesouros então a gente descobre que vem de um fosso, né, que tem no centro dessa cidadela, e ele desce uma pessoa por esse fosso e alguma coisa coloca algo, né, num aparato que ele desce junto nesse fosso em troca, e ele puxa. Então puxou dragão, tigres, dinossauros, né? E ele mantém dentro dessa cidadela eles presos. Então ele vai mostrando, ele vai narrando, né, o que ele já descobriu, como ele descobriu, de que forma ele descobriu, fala de reinados diferentes do Egito. Então é muito legal que aqui fala
que o povo do Egito ainda surgiu décadas depois do que está acontecendo aqui nessa história. Então se passa antes do povo do Egito, né, o universo do Conan. E aí ele tem até o comando sobre uma tribo aqui de humanoides que parecem macacos. Ele consegue controlar esse povo, faz as coisas para ele. E eles conseguem dominar o Conan e a mulher que pegou ele, coloca em um cesto e quer descer pelo abismo para conseguir algo em troca. Então a quarta parte desse conto já começa com eles sendo descidos no abismo. A arte aqui, né, eles amarrados num cesto, o Conan e a mulher, e eles vão ser descidos nesse abismo. Então chama no abismo do tempo. E aqui fala, né, que vão descer ele pelo abismo, e começam a descer ele. Os vapores que sobem desse abismo começam a dar alucinações, vislumbres de outras eras para eles, né? Só que nesse momento uma quantidade de mercenários invade a cidadela porque querem derrotar o mago, né? E ele tem que parar, ele para a descida do Conan e da mulher pelo poço e vai cuidar desse assunto. Então, eles estando ali presos, o Conan consegue escapar, leva a mulher junto, ajuda a mulher, e aí eles começam um embate contra o feiticeiro, o povo que está invadindo o local, né, o templo, mais o Conan de dentro ali brigando. E eles começam a mostrar as coisas que tem dentro do templo, né? Um pterodáctilo, um urugutango gigante. Enfim, eles brigam e acontece que o dinossauro, o tiranossauro que eles tinham, foge. E é um bicho muito grande, difícil de ser domado. Ele começa a destruir tudo, o templo, né? E escapa do templo. O mago também é morto. O mago acaba caindo dentro do poço. E eles começam a luta gigantesca. O Conan usa o arpão que estava na frente da cidade, né, aquela arma, e mata o bicho, né, atirando uma flecha gigantesca na garganta do bicho, com a ajuda do pessoal do exército, né, que estavam lá com o povo, né, com o povo da cidade que estava em desespero. No desespero, para sobreviver, o mago acaba pulando, né, nesse poço. Aqui esse poço do tempo, e morrendo também, né? Então aqui está o desfecho, né? O monstro destruído, a cidade inteira destruída, a mulher que traiu o Conan querendo, né, ficar com ele e tal, e o Conan muito puto, né, por ter sido traído, fala pro povo da cidade que ela era responsável pelo sumiço que vinha acontecendo de pessoas na cidade, que ela entregava essas pessoas para o mago, entrega essa mulher para o povo da cidade fazer justiça e vai embora. Então, praticamente, esse daqui é o volume, né? Um overview, né? Demorou um pouquinho o vídeo, mas é um overview sobre o que aconteceu. Né? Aqui tem a galeria de capas que compõe essa edição. Olha só que legal, as capas originais. E aqui tem um breve texto sobre o criador, né? E mais o que vem a seguir, né? Que é a próxima edição. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Apesar do vídeo ter ficado longo, essa é a edição que eu queria mostrar a vocês. Espero que tenham gostado desse novo formato, tá? Mostrando assim, eu acho que fica bem melhor, né? Dá para se focar mais ali no que está acontecendo na obra, né? Então, demais é isso. Se inscreve, não esqueça de deixar seu joinha, seu like. E até o próximo vídeo. Falou, até mais. Forte abraço aí.